Olá pessoal, tudo bem com vocês? Adivinha qual a nossa videoaula de hoje? Exatamente, nosso querido headpiece. E se tá em alta, tá aqui no canal também. Uma peça muito fácil e rápida de fazer. E aquela sobrinha de fio que você nem sabe como aproveitar, você vai conseguir fazer peças lindas. Você gasta pouquíssimo de material e ainda vai conseguir ganhar um bom dinheirinho. Eu sou a Amanda da Marcha Atelier e vou te dar o passo a passo completo agora. Vem comigo! Eu vou passar agora os materiais que a gente vai utilizar para fazer o headpiece dessa videoaula. Eu peguei aqui um restinho de fio barroco grafite número 6, tá? A gente usa muito pouquinho mesmo. Esse restinho de novelo aqui deve dar ainda para fazer pelo menos uns 3, porque a gente realmente gasta pouco material. Então, essa videoaula eu vou utilizar o barroco 6 e a agulha de 3,5 mm. Você vai precisar também de uma tesoura e agulha de tapeçaria só para o arremate. Durante a aula, eu vou mostrar para vocês a diferença de ponto, tá? Eu fiz outras opções aqui, por exemplo, essa aqui, esse azulzinho, eu fiz no fio amigurumi. Todas essas 3 versões aqui, eu utilizei a mesma agulha de 3,5 mm, tá? A diferença é que, como a espessura do fio muda um pouco, você ajusta a quantidade de correntinhas e carreiras. Eu vou mostrar para vocês essas opções, né, essa diferença, no decorrer da videoaula. Então, esse aqui, esse azul aqui, eu fiz com o fio amigurumi, aquele amigurumi básico da Círculo. Esse aqui, eu fiz com o fio encanto dourado da Círculo. E esse aqui, eu fiz com o barroco natural, aquela cor cru, também da Círculo, tá bom? Então, vou dar toda essa explicação aqui conforme eu for seguindo a videoaula, e vocês, se tiverem um fio de espessura diferente, é só vocês fazerem o ajuste também, tá bom? Então, vamos lá para o passo a passo da nossa videoaula. Mais um detalhe aqui, antes da gente começar o passo a passo, nessa versão aqui cru, eu peguei alguns búzios e prendi depois, tá? No final. Eu peguei pedacinhos de fio, prendi aqui na peça, dei nozinho escondido aqui por trás do búzio e ficou aqui presinho, com acabamento aqui super discreto. Você pode colocar miçanga, entremeio, pode fazer trancinha de corrente, deixar penduradinha, e aí você usa a criatividade para decorar da forma como você preferir, como você gostar, ou como a sua cliente também quiser, tá? Nesse caso aqui, eu coloquei os búzios, mas podia ser um cristalzinho, uma pedrinha, ó. Eu gosto também de colocar esses cristalzinhos aqui, não sei se dá para vocês verem. Tá? Esse cristalzinho aqui transparente, ou a pedrinha que você tiver. Então, você pode prender também com uma argolinha de bijuteria, com um acessório. Aí você fica livre para fazer realmente o que você quiser, tá bom? Ou então, vocês deixam a peça assim, como eu já mostrei lá na abertura do vídeo, que também fica super estiloso, super charmoso, tá bom? Então, usem a criatividade e vamos lá, agora sim, para o nosso passo a passo. Nós vamos iniciar fazendo um anel mágico. Como que a gente faz? Eu coloco o fio aqui por cima de 2 dedos, vou rodear aqui, transpassar, prendo aqui, pego a minha agulha, passo por baixo do primeiro fio, por cima do segundo, dou uma torcidinha, laço o fio que vem do novelo, travo com uma corrente. Então, tá aqui o meu anel mágico. Agora eu vou fazer mais 2 correntes para dar altura do primeiro ponto alto. E agora eu vou colocar aqui dentro do círculo mais 11 pontos altos, totalizando 12 pontos aqui dentro do círculo mágico ou do anel mágico. Então, o ponto alto, você laça o fio, introduz aqui pegando as 2 pontas de fio, tá? Pra gente depois poder puxar e fechar o anel. Então, ponho a minha agulha aqui por dentro, laço o novelo, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Esse é o ponto alto. Então, lacei, introduzi aqui, tiro 2, tiro 2. Então, a gente vai fazer aqui no total de 12 pontos, já contando com as correntinhas de subida que a gente fez a simulação do primeiro ponto alto. Finalizei aqui os 12 pontos altos, agora eu vou puxar esse fio aqui para fechar o meu anel mágico. Puxo bem. Pronto. Agora, eu venho aqui, ó, lembra que a gente fez uma correntinha para travar, mais 2. Eu venho aqui na segunda corrente e vou fazer um baixíssimo para fechar a carreira. Tá? Então, essa primeira carreira é o círculo mágico com 12 pontos altos. Agora, a gente vai fazer 1, 2, 3 correntes
E vou fazer em cima desse mesmo ponto de base, onde a gente começou aqui, mais um ponto alto. E agora, a cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos. Um, 2. Venho para o ponto de base seguinte, mais 2 pontos altos. Essa segunda carreira vai ser toda nesse padrão. 2 pontos altos para cada ponto de base. Eu vou seguir aqui até o final da carreira, já volto para a gente continuar, que agora a gente vai mudar o padrão a partir da terceira. Então, nessa segunda carreira aqui, eu vou ficar com um total de 24 pontos baixos. Na primeira, eu fiz 12, na segunda, eu tenho 24, ok? Vou fazer aqui, já volto pra gente seguir. Finalizei aqui, ó, minha carreira, até o último ponto. Agora, eu venho aqui, onde a gente começou, na terceira correntinha que a gente subiu, com baixíssimo. Ela já juntou, tá? Então, primeira carreira, 12, segunda, 24. Agora, para a terceira carreira, a gente vai mudar um pouco o padrão. A gente vai fazer sempre um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Sendo que aqui na base, a gente vai fazer 2 pontos, vai pegar nesse ponto de base aqui, vai prender aqui e vai pular 1. Vai prender 2 aqui e vai pular 1. Então, vamos lá para eu mostrar como que vai ser na prática aqui essa sequência. 3 correntes para dar altura do ponto alto, mais uma corrente de separação. Então, eu fiz 4. Agora, eu venho aqui, nesse mesmo ponto de base, peraí, deixa eu prender aqui, por dentro da corrente. Venho aqui, ó, pronto. No mesmo ponto de base, vou fazer um ponto alto. Então, eu fiquei aqui, ó, no mesmo ponto de base, com 2 pontos altos e uma corrente de separação. Faço uma corrente de separação, pulo esse ponto de base, venho para o seguinte, vou fazer um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto no mesmo ponto de base. Uma corrente de separação, um ponto alto, só que eu pulo aqui o ponto de base e venho no ponto seguinte. Um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto no mesmo ponto de base. Uma corrente, pulo um ponto de base, venho no ponto seguinte, aí que eu vou prender os 2 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, ó, aqui na base, eu tô trabalhando 2 pontos no mesmo ponto de base, tô pulando 1. 2 pontos no mesmo ponto de base, tô pulando 1. E aqui em cima, é o mesmo padrão. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Então, esse é o padrão aqui da nossa terceira carreira, ó, pulei um ponto de base, vou fazer 2 pontos altos, uma separação, desculpa, vou fazer um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto, né? São 2 pontos altos separados por uma corrente. Corrente, pulo um ponto, no ponto de base seguinte, um ponto alto, uma corrente, no mesmo ponto de base, outro ponto alto. Corrente de separação, pulo um ponto de base. No seguinte, um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no ponto seguinte, um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto. Vou seguir assim até o finalzinho dessa terceira carreira. Ó, fiz aqui meu último motivo, né? Minha dupla de ponto alto, separado por uma corrente. O último ponto de base aqui a gente pula, mas eu preciso ainda fazer uma corrente de separação. Então, para finalizar a carreira, eu venho aqui, ó, na 1, 2, 3, na terceira corrente, que a gente subiu para iniciar, fecho com baixíssimo.
Pronto. Agora, a partir dessa carreira, a gente vai trabalhar sempre lequinho aqui no meio de cada dupla, né, de ponto alto, a gente vai fazer o mesmo lequinho. Então, eu preciso caminhar com o meu ponto aqui pro meio. Sempre que eu fizer o fechamento de carreira, eu venho aqui por dentro do V, desse Vzinho aqui, né, onde tá a nossa corrente de separação. Vou fazer um baixíssimo, tá, pro nosso ponto ficar aqui no V. Então, agora eu venho três correntes, mais uma de separação e outro ponto alto aqui no meinho aqui do V. A gente vai seguindo aqui, aumentando o nosso V. Então, vou trabalhar sempre 2 pontos altos aqui no lequinho no meio, tá? Agora, é a quarta carreira, mas eu vou contar carreira de lequinho. Essas duas aqui estão todas cheias, essa aqui, a primeira carreira de lequinho, tem um ponto de separação. A segunda carreira de lequinho tem 2 correntes de separação. E aí, eu venho e faço o lequinho aqui, ó, dentro do V. Um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto. Pulei aqui, vou pular o lequinho. Não, na primeira carreira tem uma corrente de separação, na segunda vai ter 2 correntes de separação, e aí eu venho aqui pro próximo leque. Vou fazer o mesmo lequinho, de um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto. 2 correntes entre um leque e outro, venho aqui fazer o outro lequinho. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Agora, para mudar para o outro lequinho, 2 correntes de separação. E aqui dentro desse Vzinho, né, desse lequinho, um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto. 2 correntes de separação no Vzinho, nosso lequinho. Então, esse é o padrão da quarta carreira, que é a segunda carreira de lequinho. Então, na primeira, uma corrente, na segunda, 2 correntes, e assim a gente vai aumentando. Na terceira, 3 correntes, na quarta, 4 correntes. Tá? Então, aqui, ó, nosso lequinho, 2 correntes de separação, o outro lequinho. Um ponto alto, opa, saiu aqui, finalizar aqui o ponto. Ponto alto. 2 correntes de separação, no lequinho, eu faço o outro lequinho. E assim você vai seguir até o final dessa quarta carreira, fazendo lequinho e 2 correntes de separação entre cada Vzinho desse, entre cada lequinho, ok? 2 correntes, lequinho em cima de lequinho. Cheguei aqui ao final da quarta carreira, do último lequinho, vou fazer as 2 correntes de separação e vou fazer o fechamento na terceira corrente que a gente subiu para iniciar, ó, 1, 2, 3. Na terceira, a gente fecha com baixíssimo. A gente sempre vai fazer o fechamento aqui com baixíssimo, e aí eu preciso caminhar aqui para dentro do lequinho, vou fazer mais um baixíssimo aqui dentro, para a gente iniciar a próxima carreira. Então, 1, 2, 3 correntes para dar a altura do ponto alto, mais uma de separação. Venho aqui no mesmo lequinho, vou fazer ponto alto. Lembra que eu falei que a cada carreira a gente vai aumentando a quantidade de correntes de separação? Então, na primeira carreira de lequinho, fiz uma, na segunda 2, agora nessa carreira, nessa quinta carreira, que é a terceira carreira de lequinho, eu vou fazer 3 correntes de separação entre um lequinho e outro. Venho aqui pro lequinho, ponto alto, corrente de separação, ponto alto. 1, 2, 3 correntes, lequinho de ponto alto, corrente, ponto alto. Esse é o padrão da nossa quinta carreira, que é a terceira carreira de lequinho. 1, 2, 3 correntes, lequinho de ponto alto, corrente, ponto alto. Como eu disse, é uma receita super simples, fácil, muito rápida de fazer. E, como eu disse também, se tá na moda, tá aqui no canal. Vamos lá fazer também o nosso headpiece. Uma, 2, 3 correntes de separação, lequinho, e assim a gente vai seguir até o final da quinta carreira.
Cheguei aqui ao final da quinta carreira, nossa terceira carreira de lequinho. 1, 2, 3 correntes para finalizar. Uma aqui, ó, na terceira correntinha aqui que a gente subiu para iniciar a carreira, vamos fechar com baixíssimo. Para começar a próxima, a gente caminha aqui por dentro do leque com outro baixíssimo e 3 correntes para dar a altura do ponto, mais uma de separação, ponto alto, pra gente seguir aqui com o padrão do nosso lequinho. Olha como tá ficando, ó, lequinho em cima de lequinho e as correntes de separação para dar amplitude aqui ao nosso headpiece. Então, ó, sexta carreira, porém, quarta carreira de lequinho. Então, ó, uma corrente de separação, 2 correntes, 3, agora a gente vai fazer 4. 1, 2, 3, 4 correntes de separação, venho dentro aqui do lequinho, faço o lequinho. 1, 2, 3, 4 correntes de separação, lequinho. Uma, 2, 3, 4. Venho pro lequinho. Ponto alto, corrente, ponto alto. A gente vai seguir nesse padrão de lequinho e 4 correntes, lequinho, 4 correntes, até a gente finalizar aqui nossa sexta carreira. Esse padrão aqui, deixa eu pegar esse outro aqui, ó. A gente vai repetir esse padrão. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntes. Só que eu vou fazer mais, ó, essa aqui, que é a sexta carreira, com 4 correntes de separação. Eu vou fazer com 4 correntes de separação por mais, ó, 1, 2, 3. Então, no total, eu vou ter 4 carreiras com 4 correntinhas de separação, tá? Então, a carreira 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com 4. Carreira 7 com 4, 8 com 4, 9 com 4. Na carreira 10, a gente vai colocar 5. Na carreira 11, 5. E a carreira 12, a gente vai fazer esse lequinho com duplo ponto alto, mas aí vamos por parte, eu já mostro pra vocês. Então, ó, continuando aqui, eu vou fazer a sexta carreira com 4 pontos de separação e mais 3, ou seja, a sexta, a sétima, a oitava e a nona carreira com 4 correntinhas de separação. Eu vou fazer aqui até chegar na nona carreira e volto já com vocês, tá bom? É esse mesmo padrão. 1, 2, 3, 4, mais o lequinho. O fechamento você vai fazer lá com baixíssimo, depois anda com mais um baixíssimo para o centro do lequinho para iniciar a próxima carreira. Não tem mistério, é uma receita super fácil. Então, vou seguir aqui até o final da nona carreira e a gente já volta para seguir e aumentar um pouquinho para 5 correntes de separação, como eu expliquei aqui. Finalizei aqui a nona carreira com 4 correntinhas de separação entre cada lequinho. Vou fazer o fechamento, 1, 2, na terceira corrente, com o ponto baixíssimo. E agora, para começar a 10ª carreira, eu venho aqui, como nas outras também, caminhei com baixíssimo até o meio aqui do Vzinho. A gente vai fazer da mesma forma, só que antes, deixa eu mostrar para vocês, como eu falei lá no início do vídeo, a diferença aqui, quando você tá usando um fio com espessura maior ou menor, tá? Nessa versão aqui do amigurumi, eu fiz os lequinhos, tá? Aqui, ó. Aqui na primeira carreira de lequinho, tá bom? Uma corrente de separação na primeira, 2 na segunda, 3, 4 e 5. Então, eu fiz direto até 5 e caminhei com mais carreiras de 5 correntes de separação. Então, ó, foram 1, 2, 3, 4, 5. Aí, aqui, 5, 5, 5. E nesse último aqui, eu fiz 2 lequinhos, ó. Eu fiz um lequinho duplo, aqui em cima do lequinho, que tem só um ponto alto com a corrente e um ponto, eu fiz 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Então, eu fiz o lequinho duplo. Aqui, no meio da corrente, nessas correntinhas de separação, a gente tem 5. Então, eu peguei o ponto do meio, a corrente do meio, e fiz um outro lequinho. E ele não tem corrente de separação entre um leque e outro, só tem a corrente aqui no meio do leque. Entre um leque e outro, você vai direto.
A diferença é que eu fiz um leque aqui e um leque no meio das correntes. Um leque aqui e um leque no meio das correntes. Então, essa foi a diferença para a receita do fio amigurumi, tá? Ele ficou com 5 correntes seguidas, né? A partir da quinta corrente, das 5 correntinhas de separação, eu fiz mais 3 com 5 correntes, então no total de 4 carreiras com 5 correntes de separação. E a última eu fiz toda de lequinho, tá? Essa foi a opção que eu achei aqui para o mesmo tamanho no fio amigurumi. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz do fio Encanto, que ele tem a espessura um pouquinho maior do que o fio amigurumi. Então, eu fiz, ó, na primeira carreira de lequinho, eu fiz uma corrente de separação, 2, 3 e 4. E daí por diante, eu segui todas com 4, 4, 4, 4, 4. Eu não fiz 5 carreiras, porque senão ele ia ficar muito largo, muito aberto, tá? Então, eu só fiz até a 4, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Que é a carreira, ó. Vamos lá. Essas duas fechadas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta carreira foram com 4. Então, da sétima em diante, tá? 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Eu mantive as 12 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sendo que eu fiz com 4 correntinhas de separação, tá? A partir da 4 eu não aumentei mais, tá? Ó, e aqui no finalzinho, o que que eu fiz? Eu fiz o lequinho duplo, tá? 2 correntes, quer dizer, 2 pontos altos, a corrente de separação, 2 pontos altos. Aqui no meio, tá? Eu fiz só 3 correntinhas, é porque depois eu ainda fiz mais uma de ponto baixo, tá? Então, eu fiz 3 correntinhas, fiz outro lequinho. 3 correntinhas, outro lequinho. E fiz uma carreira todo de ponto baixo com picô aqui no biquinho. Onde tinha o lequinho duplo, né, aquela correntinha, eu fiz o picô, que são 3 correntes, aí você volta na base e faz um baixíssimo, é chamado ponto picô. E aqui, ó, na verdade foram 2 correntes de separação aqui, 2 ou 3, deixa eu ver, não, 3, eu tenho 3 pontos baixos, então eu fiz 3 correntes nessa carreira aqui do lequinho duplo, e aqui, entre as correntes, eu fiz 3 pontos baixos. Em cima de cada ponto alto, eu fiz um ponto baixo. E aqui no meio do lequinho, eu fiz o picô, tá? Então, essa foi a diferença aqui da receita para o fio Encanto, que ele é mais espesso um pouquinho, né? A espessura é um pouquinho maior. Eu só fiz 4 correntes de separação em todas as últimas carreiras. Eu não coloquei 5 correntes, tá bom? Então, essa é a diferença aqui, se você for trabalhar com fio Encanto. E aí, dependendo do tamanho que você queira fazer, você aumenta ou você diminui, ou você mantém as 4 correntinhas de separação para as próximas carreiras, ou você aumenta para 5. Essa aqui, por exemplo, eu vou fazer agora, a partir da 10ª carreira, 5 correntes de separação. Mas aí você pode, Amanda, mas eu tenho a minha cabeça pequena, eu quero manter ele mais justinho na cabeça. Você não passa para 5, você mantém as 4 correntes até o final, que ele vai ficar mais justinho na cabeça, tá? Apesar do fio ele dar uma cedida, tá? Eu achei, assim, pra mim, pra minha filha, esse tamanho aqui ficou bem ok. Deixa eu até aproveitar e medir aqui pra vocês verem, ó. Aqui, de uma ponta, lógico que a gente vai, se ficar assim, vai dar uma medida, ó. Ele, assim como curva, ele ficou com 25 centímetros reto, tá? Mas se a gente fizer curvada, a gente vai mantendo aqui a curvatura, aumentou 1 centímetrozinho, ficou 26, tá? Se você quiser menor, não tem problema, você mantém as 4 correntinhas de separação, que ele vai ficar mais justinho, tá? Eu fiz aqui, e aí você vai fazendo, vai medindo na cabeça. Se você quiser ele mais comprido também, você faz mais uma carreira, que aí vai ficar mais cobrindo a testa toda. Esse aqui, como eu mostrei lá no início, depois vou mostrar de novo, eu vou colocar em mim pra vocês verem, ele fica até no meio da testa. Se você quer cobrir mais, faz mais uma carreira, tá bom? Então, assim, como eu digo sempre, o crochê, ele é livre, você cria. Eu tô dando aqui uma base de receita pra vocês, mas vocês podem fazer aí a modificação que vocês acharem legal aí pra proposta que vocês estão fazendo, tá? Então, ó, já comecei aqui, coloquei o baixíssimo aqui no meio do lequinho, e vou iniciar a carreira 10. 3 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, uma corrente de separação, venho pro nosso querido lequinho,
Então, agora, eu vou fazer 5 correntes de separação, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Venho pro meu próximo lequinho. Então, essa carreira aqui, a 10 e a 11, a gente vai fazer nesse mesmo padrão, de lequinho e 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E venho aqui pro meu lequinho. Só lembrando vocês que essa medida depende muito também da tensão do seu ponto. O meu ponto, vocês podem ver que ele é mais apertadinho. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Eu tenho o ponto mais justinho. Se você tem o ponto mais solto, essa receita vai ficar maior. Então, você tem que diminuir a quantidade de correntinhas mesmo. Se o seu ponto é mais solto, você faz sempre com 4. Você não aumenta para 5 correntes de separação. Mas isso só você testando mesmo. Tá? Então, eu vou seguir aqui com a 10ª e a 11ª carreira com as 5 correntes de separação. Volto já pra gente fazer a última carreira e a finalização aqui do nosso headpiece. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Volto já pra gente finalizar. Chegando aqui ao final da carreira, vou fazer o fechamento na 3ª corrente, que a gente subiu para iniciar, com o ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer a última carreira com ponto, com esse leque duplo. Então, ao invés de fazer só 1 e uma corrente, eu vou fazer 2, uma corrente e 2. Então, fiz aqui o baixíssimo para caminhar aqui pro meio do leque. Vou subir 3 correntes para simular o primeiro ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto, corrente de separação, 2 pontos altos. E aí, eu vou ficar com um lequinho duplo. Tá? Ó, aqui a gente vem fazendo um ponto, corrente e um ponto, agora eu vou fazer 2, corrente e 2. Aqui, como eu aumentei aqui, se eu mantiver a mesma quantidade de correntes, ele vai ficar embabadado. Então, ó, se eu aumentei um ponto pra cá, já é a medida de uma corrente. Então, eu tenho que diminuir a quantidade de corrente, tanto um para um lado do leque, quanto um para o lado do outro. Então, se eu tenho mais um no final e mais outro no início, eu vou ter que ter 3 correntes só de separação. 1, 2, 3, e aí eu venho fazer o outro lequinho duplo. 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Finalizar aqui o nosso lequinho duplo, ó, mais um lequinho duplo. Agora, entre um e outro, 3 correntes só. Como eu disse, senão vai ficar embabadado, vai ficar essa corrente aqui muito frouxa. Tá? Eu tive que diminuir 2 correntes, porque eu aumentei um ponto alto aqui e um ponto alto aqui. Então, próximo lequinho, 2 pontos altos, uma corrente de separação e 2 pontos altos. Ok? 3 correntes, outro lequinho duplo, 2 pontos altos, corrente e 2 pontos altos. Assim, você vai fazer até o final da carreira 12, tá? Ó, lequinho duplo com 3 correntes, lequinho duplo, 3 correntes, lequinho duplo, 3 correntes. 1, 2, 3. Essa é a carreira 12, tá? Como eu disse, se você quiser maior, você faz mais carreira. Ou, se você quiser também só um pouquinho maior, você pode fazer como eu fiz nessa versão dourada aqui. Fazer a última carreira de ponto baixo com picô, que fica aquele biquinho. Um ponto baixo, picô. Ponto baixo aqui também, ponto baixo e picô. Tá? E aí, você cria como você achar melhor. Mas, se você quiser seguir o padrão dessa receita aqui que eu tô propondo, é só você finalizar aqui essa carreira com lequinho duplo e 3 correntes de separação. Eu vou fazer aqui e volto pra gente finalizar. Eu vou medir também, pra mostrar pra vocês como que ficou, tanto de altura aqui, né, do centro até a carreira final, quanto de largura, pra vocês verem.
Cheguei aqui ao final, as últimas 3 correntes. E aí, pra gente fazer um acabamento melhor, a gente não vai finalizar, né, a última carreira com baixíssimo, tá? Eu vou cortar o fio e vou fazer o acabamento perfeito aqui, nessa correntinha do primeiro ponto alto, né? Não nas correntes aqui. Então, ó, finalizada. Lembrando, se você quiser fazer maior, você faz mais uma carreira, ou de ponto alto, ou aquela carreira de ponto baixo, com picô, ou toda de ponto baixo, só pra dar uma meia altura aqui, tá? De uma carreira a mais pra você. Então, agora, eu posso cortar o fio, deixando 15 a 20 centímetros, tá? Pra gente não ficar com falta de fio na hora do acabamento. Então, ó, finalizei aqui com as 3 correntes, vou puxar o fio todo pra fora. E aí, você pode usar a agulha, tá? Que a gente tá trabalhando, ou uma agulha de tapeçaria, tanto faz. Eu vou fazer aqui com a agulha de tapeçaria, porque depois eu já passo ali o arremate por trás pra gente finalizar. Então, ó. Coloquei na agulha de tapeçaria. Onde que eu vou colocar a minha agulha? Então, vamos lá na contagem. 1, 2, 3 correntes que a gente deu a altura. Eu venho aqui na corrente seguinte, tá? Na 4ª corrente, que é a cabecinha do segundo ponto alto aqui. Então, ó, 1, 2, 3 do primeiro ponto alto. Essa aqui já é do segundo. Então, eu venho por baixo dela, das 2 alcinhas aqui da corrente. Vou passar o fio. E onde que ele vai sair? Na correntinha aqui, ó, de onde o fio sai, ele volta aqui pra dentro. Então, passo de volta aqui por dentro da corrente, de cima pra baixo, e ajusto. Então, tá aqui, ó. Agora, eu venho caminhando por trás aqui pra gente fazer um acabamento perfeito aqui por trás. Mas aqui, eu já simulei, ó, a correntinha por cima aqui, ó. Então, eu posso até vir aqui por baixo, colocar ela aqui, ó. Passando aqui por baixo de novo, da correntinha que ficou ali, ó. Passei por dentro aqui, ó, por trás, dessa terceira correntinha aqui, a perninha que ficou aqui pra trás. E agora, ó, vê se vocês conseguem enxergar. Não dá nem pra ver que o início e o final. Tá perfeitinho aqui, ó. Correntinha, 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 correntinha. Você não consegue saber onde que iniciou, onde que terminou o trabalho. Agora que eu já joguei o fio aqui pra trás, sem puxar muito, tá? Só ajustar pra ficar o tamanho da corrente, ó. Tá vendo? Então, agora eu venho aqui por trás, ó, nessas perninhas aqui, eu passo por trás aqui dessas perninhas do ponto alto que a gente fez. Só caminhando com o fio, sem ajustar, pra gente não deformar aqui a nossa peça, o acabamento. Aí, agora, eu vou baixar aqui a minha agulha. Posso até cortar mais um pouco, porque acabou deixando sobra demais de fio. Então, eu venho aqui, ó. Esse barbante 6, ele tem 6 perninhas. Então, eu divido aqui, vai 3 para cada lado. Eu vou desenrolar 3 perninhas. E vou tirar 3 perninhas de dentro da agulha. Pronto, botei 3 para fora. Fiquei com 3. Agora, eu venho aqui, passo por baixo aqui, ó, de uma alcinha do lequinho. E aqui, agora, a gente vai dar o nozinho. Esse primeiro não posso apertar, eu só ajusto ele. Aí, vou dar o segundo nó. Pronto. Bem apertado. Se você quiser, pode dar 3, tá? Mas não tem necessidade. Voltei com todos os fiozinhos pra dentro da agulha de tapeçaria. Vou passar ele de volta aqui, ó, por dentro dos fios onde a gente fez o lequinho. Que aí o nozinho, ele fica bem escondidinho aqui. E agora sim, eu posso cortar o excesso. Ó, bem rentinho por baixo aqui. E olha que acabamento perfeito. Tá enxergando algum nó aqui? Não tem, né? Então, ó, coisa que a gente mais preza, acabamento perfeito. E aqui, ó, que lindo. Só correntinha, ou seja, você não sabe de fato onde você começou, onde você terminou o trabalho. Tá finalizada aqui a nossa peça. Antes, a gente só vai arrematar esse fiozinho aqui do anel mágico, por onde a gente iniciou nosso headpiece. Vou colocar também na agulha de tapeçaria. E aí, eu venho aqui por baixo, vou fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Vou passar aqui por baixo das alcinhas do ponto alto do anel.
Pronto, passei por todas as perninhas. Agora eu faço a mesma coisa, eu vou dividir o fio, 3 perninhas para um lado, 3 perninhas para o outro. Vou desenrolar, tirar 3 perninhas da agulha, pra gente dar o nosso nozinho. Ó, só venho aqui, por baixo aqui da outra alcinha. E agora eu dou o nozinho. Esse aqui você pode apertar bem, porque a gente já apertou mesmo o miolinho do anel, não tem problema. Você pode apertar bem, pode dar 2 ou 3 nozinhos. E aí, aqui, você já pode cortar ou esconder também, para o acabamento ficar mais perfeito ainda. A gente bota de volta na agulha e passa de novo, ó, por dentro de mais alcinhas aqui do início. Pronto. Nozinho escondido, perninhas também. Corta aqui bem rentinho. E olha que acabamento perfeito, ó. Você não consegue nem enxergar o nó. Onde tem nó? Não vejo, Amanda. Tá muito perfeito. Então, gente, tá aqui, ó, finalizado nosso headpiece com essa temática aqui de lequinho. Vou passar as medidas aqui pra vocês, ó, como que ficou de altura. Ó, tô bem aqui, ó, na primeira carreirinha aqui, no olhinho do nosso anel, até o final do lequinho. Ficou com 17 centímetros, tá, de altura aqui. E aqui vai dar 24. Vamos só ajustar aqui, ó, pra gente medir ele. Se eu for medir retinho, ó, tá dando 25 também, ó, 24,5, 25. Ó, mais um aqui dá quase 26. Mas é isso, em torno de 25 centímetros aqui na largura. Tá pronta aqui a nossa peça. Se você quiser, você pode fazer correntinhas aqui, colocar fios, colocar pingentes, colocar as pedrinhas penduradinhas com corrente, tá? Você pode, dependendo também do tamanho do cristalzinho, da pedrinha que você tiver. Esse aqui que eu peguei pra mostrar pra vocês no início, ó, esse cristalzinho aqui transparente, deixa eu colocar aqui por cima. Ele tem o furinho bem fininho, esse cristalzinho aqui é de 6 milímetros, tá? Mas ele tem o furinho bem fininho. Então, a agulha de crochê não passa aqui. A gente teria que fazer uma costura, um trabalho com agulha de costura mesmo. E aí, você pega um fio da cor mais próxima que você tenha e faz aquele trabalho de bordado. Ou, ah, Amanda, eu quero colar. Não tem problema, você pega o cristalzinho, põe um pinguinho de cola transparente e cola aqui também o cristalzinho em cada lequinho, tá bom? Mas aí já é um trabalho de bordado, uma coisa extra. O que tá valendo aqui pra gente, nessa videoaula, é fazer o headpiece, que tá pronto, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui também na cabeça. E lembra que eu mostrei o novelo antes de começar? Olha o quanto que ainda sobrou. Ou seja, usa muito pouquinho de fio, tá? O material aqui rende muito e você pode aproveitar aquelas sobrinhas de fio, aqueles restinhos de novelo que você tem para fazer essas peças lindas e ainda ganhar uma renda extra, tá? Você aproveita seus fios, não tem gasto de material, né? Você aproveita aquele fio que você já tem, tá? E consegue fazer ainda peças lindas com essa sobrinha, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se gostaram, deixem seu joinha, seu like para engajar aqui o nosso canal. E se você ainda não está inscrita, aproveita, já se inscreve para receber todas as notificações, todos os vídeos que a gente posta aqui no canal, todas as informações. Você sempre recebe a notificação e fica por dentro de tudo, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!